Já foi, eu acho. Ok, já foi. Tem uma diferença muito grande entre assessores e consultores. Entre os poderes, né? Então, o legislativo é um lugar, é de poder diferente. Isso faz muito sentido. Então, você tem várias características interessantes dentro do Congresso que se opõem aos outros poderes. Por exemplo, uma coisa interessante é que os maiores cargos de confiança no Congresso, eles são de livre nomeação da mesa dos deputados. São os cargos de direção, né? Tem vários tipos de cargos diferentes dentro do coisa. E esses cargos, por exemplo, o diretor do Senado. O diretor do Senado não é um deputado, é um funcionário de carreira. Bom, agora ele é um deputado distrital, né? Mas ele não é. Da Câmara também, o diretor-geral da Câmara também. Então, o que acontece? Essas pessoas, embora sejam de livre nomeação, elas ficam longos anos no cargo, 10, 15, 20 anos. O que é interessante porque os deputados estão todos mudando de 4 em 4 anos. Pode ser até que eles fiquem 20 anos também, mas é sempre uma possibilidade, nunca é uma certeza. Os executivos, por outro lado, eles rodam muito mais rápido nos cargos. Às vezes, as pessoas, dependendo de onde você ocupa, às vezes você não consegue ficar o governo inteiro, os 4 anos. Você gira. Depende da sua relação. Tem várias questões aí interessantes. Mas, então, você tem... os altos funcionários executivos, não. São cargos de DAS 5 para cima. Você tem um bottom assim. 6 é um secretário. Ministro da DS. Não é mais ministro da DS6 ou se é um outro coisa. Mas tem o DS5, o secretário, ministro secretário de, sei lá, secretário de audiovisual do Ministério da Cultura, secretário. E, então, esses têm os bottoms e eles entram, como também juízes, menos os funcionários do judiciário. Os funcionários da presidência, por exemplo, eu não me lembro se tem, mas os ministros têm. Os ministros do Supremo, todos os ministros do STJ, os juízes. A minha dúvida ela foi mais por conta dessa questão de saber se eles eram cargo de confiança ou se eles eram concursados. Eu fiquei um pouco nessa dúvida ao longo do texto. E só para complementar, uma outra coisa que eu achei muito legal é que eu trabalhei com Lava Jato durante 4 anos. E aí o meu último contato com o Congresso foi por conta disso. E eu advogava para 2 pessoas que tinham feito acordo de colaboração premiada e eram lobistas da Câmara e no Senado. Então tinha esse outro lado, que foi um lado que acho que não sei se aborda no resto do trabalho, que era um lado da influência dos projetos de lei, das votações, fora da casa, fora do Congresso, assim, fora da sala de votação, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, em como realmente é um jogo muito, muito delicado, com 1 milhão de facetas, e que, por mais que a gente tente entender, tem o regimento, tem o jeito de você se portar lá dentro, tem o jeito que você se veste, por onde você caminha, e ainda tem essas outras coisas, né, que no caso do Brasil é bem presente, que é a corrupção, que é a influência fora das casas, enfim. Eu gostei do texto, professor, foi muito gostoso de ler, mesmo só com o chá, eu achei ótimo. Achei bom, fico contente. Enfim, pena que você não tomou um belo vinho, né? Mas a gente conversa mais. Vamos ver. Maria Eduarda, o que você achou? Oi, boa noite, professor. Eu vou começar dizendo que ele, tipo, metade da introdução e metade do primeiro capítulo. Porque eu achei que era falar a introdução. Aí eu fui só conferir, aí eu vi que era o primeiro capítulo. Eu falei, eu tentei ler o primeiro capítulo antes da aula rapidinho. Mas
Eu concordo muito com a Luísa. Eu também achei que parece muito que é tipo um romance, assim, que a gente tá lendo. Acho que é a forma que o senhor descreve o paletó, tipo, uns detalhes, assim, que acho que vai muito bem na imaginação enquanto a gente lê. E o senhor já leu o livro Cenas Londrinas, da Virginia Woolf? Não, nunca li. Tem um capítulo que ela fala sobre o parlamento. E, nossa, professor, me lembrou demais esse livro, assim. Eu tenho até o PDF, depois eu posso até mandar no grupo. Que ela, assim, aquilo da geografia política, de como... no livro dela, ela fala muito das estátuas que tem lá no parlamento da Casa dos Comuns. E aqui o senhor fala da rampa, dos anexos. Eu achei muito, muito semelhante, assim. E semestre passado eu fiz etnografia das instituições com a professora Carla. E a gente leu o texto dela do... Eu não lembro exatamente o nome, mas é sobre o Comitê da Honra. Não é sobre a honra, é sobre o processo de cassação de mandatos. Isso. E tem muito isso no texto também, né? Dos regimentos internos, que assim, é basicamente eles que se julgam de acordo com os próprios regimentos internos feitos por eles, para eles, por eles, e essa linguagem da troca, assim, das assinaturas que eles assinam os planos sem nem ler, espera que o outro assine de volta, toda essa troca, assim, e eu achei muito interessante, é muito bom. É curioso a gente ler sobre a nossa própria realidade, porque antes a gente lia sobre as outras culturas, era algo mais distante, assim, a gente falava, uau, é muito para a imaginação. Só que esse texto também é muito para a imaginação, só que é muito assim. É isso, né? Não é só imaginando terras distantes, como tem na introdução. Vai ali na esquina, olha para o Congresso e tem várias dessas coisas que parecem com o que a gente estava estudando antes, né? E sobre a introdução, a parte que fala sobre, acho que é do Tancredo, que a gente tem que abrir não sei o quê. Aí ele fala, não, a gente conversa, decide, e aí a gente abre isso. E toda essa história, assim, eu achei muito bom, assim, é muito suave de ler, a gente vai que vai, assim, nem percebe, eu gostei muito. Tá bom. Vamos agora, Marina. Oi, professor, boa noite. Então, eu não li assim, de forma calma e tranquila, porque hoje foi um dia meio assim, e ontem também foi meio corrida. Mas as minhas observações, para além do que já falaram, foi porque eu li também um pouco do início, né? Aí você falava sobre o comportamento da imprensa dentro desses lugares também, a maneira como as pessoas se comportavam, achei isso bem interessante. Eu achei muito legal a maneira como você fez a descrição, né, das coisas, do que você estava vendo, ficar, assim, divertido, né, de um certo modo, tipo, que você conseguia ler sem precisar ficar muito voltando a atenção o tempo todo e tudo mais. E é isso. Ok. Rafael. Oi, boa noite a todos. Professor, eu gosto de imaginar a voz do autor quando eu estou lendo o texto. Dessa vez foi mais fácil, se tornou interessante. Também achei de leitura fácil, fluida, gostei. E para mim foi muito interessante. Eu sou jornalista profissional e trabalho lá, às vezes, não o tempo todo, mas várias vezes, e o curso de antropologia ele me faz significar muitas coisas no jornalismo, mas nem sempre é fácil ver o que aproxima e o que distancia, e o seu texto ajudou
Gostei Gostei das análises que você fez do trabalho. Mesmo assim, no primeiro dia de campo, você fez umas análises bem apuradas do trabalho, bem certeiras de como é que se faz. Gostei muito da relação que você viu entre os jornalistas e políticos de conflito e dependência. Me fez refletir bastante sobre o trabalho. E também o labirinto, né? Eu também me sinto assim por não trabalhar lá o tempo todo. Então, toda vez eu tenho que perguntar para as pessoas e realmente rola um constrangimento, né? Você se mostrar que não sabe o que está acontecendo com as pessoas. Talvez o primeiro capítulo pudesse mudar e pudesse chamar-se Caminhando pelo Labirinto. E observar que nesses anos pouco mudou na dinâmica, em todas as dinâmicas. Só uma coisa que mudou recentemente aqui, que causou grande polêmica, foi a mudança do comitê de imprensa. O comitê de imprensa foi tirado. Saiu de lá? O Arthur Lira, como sua primeira atitude, tirou o comitê de imprensa e colocou o gabinete da presidência lá. E botou os jornalistas do subsolo e não tem mais acesso direto ao plenário. Você sabe por que é um imbecil? Porque a questão ela é toda política. Sim. Ou seja, vou dar uma história para você. Uma vez eu estava preocupado que ele ia ter algum líder do governo. E aí eu estava preocupado para ver se ele tinha ou não. Gente, quem está com o microfone ligado está tudo sobrepondo. Agora. Não poder. Aí o Tancredo falou, não se preocupe não, a gente vai aqui abrir 2 gabinetes e vai fazer. Ou seja, ele tem um gabinete muito grande, isso mostraria que ele tinha poder. Pois é, fizeram um abaixo-assinado entre os jornalistas, fizeram protesto na internet, mas não deu certo. Outros presidentes tentaram, não conseguiram por causa da pressão da imprensa, mas dessa vez foi. Mas sabe por que é ruim? Porque o ponto do gabinete do presidente está do outro lado é que ele vê a esplanada, ele vê os outros poderes. Ele não está escondido atrás do... Além disso, tem uma entrada por trás, né? Tem aquela entrada... Sim, o que ele buscou foi não ter mais que atravessar o Salão Verde e não ter que responder ou fugir dos jornalistas. Mas cara, isso... Olha, é um idiota. O Salão Verde, a parte mais importante de você passar no Salão Verde é você entrar pelo... Que, na hora que você desce assim, imagina só, você está andando. Aí você desce, você tem uma escada, acho que é uma escada, não vou lembrar. Escada para cá que vai dar no comitê de imprensa. Então você não precisa passar pelo Salão Verde para chegar no comitê de imprensa. Aí você desce uma coisa que faz assim, é inclusive uma passagem muito estreita, né? Você pensar a monumentalidade de tudo, é uma passagem, acho que tem o quê? 1,5 metro. É estreita. Eu realmente achei muito estranho quando eu passei por ali. E é todo de um material antiderrapante, mas é um material antiderrapante barato, não é uma coisa chique. É isso. Parece um corredor de serviço. Aí você entra, na hora que você entra, você está no plenário, o plenário é realmente enorme, né? Você tem, na frente, você tem uma entrada para o plenário. Onde ficava, não sei se fica mais, onde ficava o sujeito pegando as assinaturas dos deputados para a presença nas sessões. Agora, você nunca entra por ali. O que você faz? Você dá a volta e entra pela parte principal do plenário. Por quê? Porque você tem a imprensa do lado. Você conversa, você vai fazendo relações.
os deputados vão fazendo... É simbólico também, né? Ele não quer prestar contas. Ou só quer quando escolher. Mas de novo, bom, enfim. A gente não pode... isso dava um bom texto, hein, Rafael? Falar sobre isso. O trabalho final? Pode ser. Boa ideia. A mudança do corpo. Tá bom. Peraí. Talvez em vez de ser o plenário, pode ser o velo de ouro, né? Ana. Boa noite. Boa noite. Então, eu gostei muito. Na verdade, eu tenho muita dificuldade com antropologia política, acho que eu já falei isso aqui, né? Mas foi um texto gostoso de ler, por conta do que as colegas e o colega, né, já falaram dessa questão da narrativa mesmo. Eu achei muito fluido o modo como você escreve. E facilitou realmente a visualização de tudo. Foi um texto envolvente. Eu realmente achei que não seria, me surpreendi por isso. E eu acho que todo mundo já comentou o que eu ia comentar, que era aquela questão acho que foi até o Rafael que falou, da relação entre conflito e dependência dos jornalistas com os deputados. Isso me chamou um pouco de atenção. Agora, a Bruna pediu para eu ler o comentário dela, e é bem parecido com as coisas que eu ia falar e que eu falei, então posso ler? Claro. Ela falou assim: sobre o texto, gostei muito da escrita, sério. Quem lê ficção sabe que uma escrita envolvente em um texto que não é de ficção é raro. Gostei como professor, tenho cuidado quase irônico em descrever o trabalho de campo. Não se exime em dizer que fez uso de pessoas, imagina, né, que conhecia, de pequenas mentiras sinceras para ajudar na entrada, além de ir criando um cenário mais palpável da política. Coisa que, como ele mesmo coloca, nem sempre é o que acontece, uma vez que as pessoas se afastam do discurso da política institucional. Não sei se já falei isso, mas estudo Berta Ribeiro e a forma de escrita dela é bastante irônica, cativa. Achei que me lembrou um pouco. E aí ela tem uma dúvida sobre o trabalho final, que, enfim, acho que depois você pode ler no WhatsApp. Tá bom. Ok. Obrigado, Ana. Nada. Vamos, Daniel. E você, Daniel? Olá, boa noite a todas e todos. Então, eu li mais a parte inicial do texto. Achei um texto bem divertido, assim, de ler, assim como as aulas também são divertidas. E descreve bem esse labirinto, né, que é o Congresso e o professor entrando audaciosamente nos espaços. Gostei bastante. Parabéns. Tá bom, Henrique? Sim, eu acho que já confirmou todas as bases, assim. Eu gostei de uma questão que eu acho que o Rafael abordou, que foi meio que essa linha tênue, assim, entre antropólogo e jornalista, né, que você fazia, pelo menos, né, de ser confundido por jornalista e tudo mais. Mas é uma questão que eu gostei, a questão de favores, assim, mas não dos... A questão de... Desculpa, eu perdi. Dos favores, sem ser entre os políticos, mas entre o pessoal que trabalha lá, né? Então, seguranças, tipo, deixando você passar em algum lugar, demonstrando um certo poder deles. E, tipo, você poder tirar xerox de graça significa, tipo, certa coisa, assim. Achei interessante. É isso. Tá bom. João Pedro, JP. Opa, professor, boa noite. Eu não consegui ler o capítulo 1, né? Li somente a introdução, mas eu acho que essa questão de trabalhar com etnografia no Congresso Nacional
me despertou muito interesse, né? Porque na ciência política a gente não vê estudos etnográficos sobre o Congresso ou sobre importantes instituições políticas, né? Eu acho que seria um método científico, né? Um método que poderia ser poderia ser melhor utilizado pela ciência política, né? Eu achei bem interessante a conceituação da questão da linguagem e da troca como sendo de suma importância, né, para o desenvolvimento das rotinas e das atividades políticas do Congresso Nacional. E aí eu estava pensando, por exemplo, na questão da mesa diretora, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e principalmente no Colégio de Líderes, né, porque toda a discussão, definição de pautas, de como os partidos vão votar, de como é possível, a partir desses colegiados que já possuem um poder de decisão muito importante, como eles pautam, né, a vida diária da política brasileira. Então, não é a discussão, não é o parlare, né, de parlamento, não é o que define o que vai ser decidido, o que vai ser aprovado pelos parlamentares nas casas, mas sim o que foi definido previamente pelos partidos, né, nas reuniões de colégios de líderes, o que foi costurado ali a partir de toda uma negociação, claro, com as redes de lobby, né, e etc. Então, tem muita discussão, né, em teoria política, quando a gente vai olhar, de que o Congresso, o parlamento, ele oferece as possibilidades ao representante de, a partir do debate, construir posições, né, apresentar votos, apresentar projetos, e aí a gente vê que não é isso, a gente vê que muito é filtrado pela política de gabinete, que a gente fala, né, e eu acho que um estudo etnográfico sobre as rotinas do Congresso Nacional, né, sobre o dia a dia, mostra a importância de a gente ter essa noção, né, de que muito o que está sendo apresentado é mais uma questão de pronunciamento, de exposição, né, muito mais do que ali que vai se tomar uma decisão, né, porque a maior parte já foi filtrada pelo gabinete, pelas políticas de gabinete, pelos colégios de líderes e etc. Também eu acho que uma questão super importante de a gente pensar é de como essa etnografia do Congresso também pode mostrar ali como, principalmente a Câmara dos Deputados, né, se pauta bastante pelo uso do regimento, né, então o conhecimento, principalmente dos políticos profissionais, não de primeiro mandato, né, como o conhecimento do regimento interno alça certos deputados a posições de maior destaque, né, certos deputados e deputadas a posições de maior destaque. Eu acho isso bem interessante também. Mas, em suma, professor, eu li rapidinho a introdução, achei vários pontos bem interessantes, né, eu como um aluno de ciência política, caminhei ali pela discussão sobre as teorias das trocas, né, a teoria da dádiva, o Potlet, o Kula, e aí estou ainda processando tudo, mas vou acompanhando bem a aula e no que puder acrescentando ao longo da aula a gente vai discutindo. Obrigado, professor. Tá, olha só. Eu já passo a palavra para você, Marina. Deixa eu terminar primeiro essa rodada. Então, agora é o JV, João Vitor. E foi tomar um café, obviamente. Letícia. Boa noite, professor. Eu gostei do texto, principalmente porque eu estagio na CLDF, então todo o universo assim me foi muito familiar. E travou? Estamos escutando? Estou te escutando. Ah, tá.
Então, me pareceu tudo muito familiar, essas coisas da postura, do jeito de falar, dos acordos, das interações dos deputados e tal. Onde você Eu achei estagia, você falou? na Câmara Distrital. Ok. E eu achei engraçado até por isso, porque faz tempo que se publicou esse trabalho, são instâncias diferentes, mas o funcionamento é praticamente muito parecido, achei praticamente igual. E eu só senti um pouco de dificuldade de tirar a parte mais teórica assim, do texto, talvez por eu ter me envolvido mais em lembrar de quando eu estava estagiando em situações que eu passei parecidas e tal, na própria SLDF, enfim. Acho que era isso que eu tinha para contribuir por agora. Mas, espera um instantinho, você ficou na dúvida qual é a parte teórica, é isso? Eu fiquei meio perdida, assim, de falar, né? Tentar conseguir apontar com clareza na minha cabeça. Tá bom. Então, vamos lá. Terminamos a nossa rodada. Então, agora a Marina. Depois... Não, primeiro o João Vitor, né? O JV tinha ido tomar um café, voltou. JV. Você pulou o Gabriel. Não, o Gabriel eu passo depois. Eu pulei o Gabriel, foi? Foi, professor. Você me pulou na rodada. Eu acho que eu estou chateado com você por algum motivo que eu não sei qual é, Gabriel. Mas eu acho que você está enjoado de... A gente fala aqui com o João Vitor, aí depois eu passo para você, tá bom? Aí depois a Marina. Marina, você só está ficando para trás, Marina, mas sua vez chega. Peraí. Cada coisa na sua hora, tá tudo bem. JV. Oi, professor. Dessa vez não estou com o microfone mutado. Era por isso que da outra vez eu falei, não estava dando para vocês ouvirem. Eu tinha comentado que eu estou bem alinhado com os comentários dos colegas que vieram, que falaram antes. Confesso que eu achei bem engraçado você narrando alguns dos perrengues que você passou na Câmara. Com os receios de não conseguir entrar em determinados lugares e como você foi narrando esses processos de acordos para conseguir ter acesso a todos os lugares. Eu achei muito bom quando você descreveu, quando você conseguiu entrar na plenária de votação, mas, no geral, sobre os pontos teóricos, eu não sei se foi exatamente no capítulo 1 ou em outra parte da tese que eu li, achei muito interessante quando você já traz as suas articulações teóricas com a questão da dádiva, com o modo de funcionamento do Congresso, para você conseguir avançar algumas pautas. Também a questão dos seguranças, que eu acho que foi algo que sempre acompanhou toda a descrição do capítulo 1, sobre a questão de como eles fazem a análise deles, da impossibilidade de checar a credencial de todo mundo, sobre quem pode, quem não pode entrar, quem eles precisam parar e etc., e como funciona. Mas eu acho que, no geral, foram esses 2 pontos, sim. Tá bom. Então, vamos agora. Gabriel. Eu gostei do texto também, professor. Eu concordo com tudo com que os colegas falaram sobre a leitura, que é bem simples, bem fácil. E eu acho que, assim, a coisa mais perceptível para mim ao longo do texto foi essa questão da dádiva, né? Porque eu tô pegando a matéria lá com você e achei até meio engraçado que tem uma parte que você comenta que os seguranças, eles estão sempre tentando abrir o ciclo, né? O ciclo da troca. Só que nem sempre é retribuído. Achei isso legal. Enfim, eu anotei aqui que tem uma parte que fala que os políticos babam pela imprensa, né? Que eles vão sempre atrás da imprensa. E eu me pergunto se isso não tá muito diferente hoje em dia, né? Primeiro porque a gente tem as redes sociais, né? Tipo, se um político quer falar com a base eleitoral dele, é só fazer uma live no Instagram, não precisa correr atrás da imprensa. E segundo também por causa desse movimento bolsonarista de ódio à imprensa, né? Acho que talvez esse ponto esteja bem diferente hoje em dia. E o terceiro que eu anotei é mais uma dúvida de se você conhece alguma etnografia sobre como que os lobistas trabalham, tipo, como eles influenciam na Câmara. Tá. Peraí. Deixa eu só terminar aqui. Eu não conheço nenhuma etnografia sobre lobistas, mas eu acho que seria uma coisa muito interessante se alguém tivesse interesse em fazer.
muito legal. Marina, você queria fazer um comentário? Então, na verdade, foi porque eu vi que você colocou, tipo, um projeto de lei que estava passando na época do Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, isso acontece mesmo? Em que mundo estamos? Isso é uma realidade paralela? Enfim, é isso. A pessoa que fez isso é um grande amigo meu chamado Elvis César Bonassa, um dos jornalistas mais interessantes que eu conheci. Há muito tempo saiu do Congresso, saiu da política, saiu da Folha de São Paulo, né? Trabalhava na Folha. Quando a Folha ela fez aquele... mas não interessa, mas ele saiu. E ele também foi responsável, na época do PC Farias, eles fizeram uma festa. Os jornalistas fizeram uma festa. E o ingresso era um cheque fantasma. Tinha a história do cheque fantasma. Era um cheque fantasma. E aí os caras foram pressionados, os assessores eram pressionados para não ir e tal. César, o Elvis causou tanta confusão que você nem imagina. Letícia. Não, professor, é só uma coisa que eu estava tentando lembrar, que o colega falou, daquele... uma etnografia que a gente lê do Plotart, aquele que faz a fogueira, eu queria muito saber o nome. Como é que escreve isso, pelo amor de Deus? Para eu pesquisar, porque eu estava tentando falar sobre isso, eu não lembrava o nome de jeito nenhum. Ó, eu te faço melhor. Eu te indico o texto onde isso está. Você, por acaso, lê inglês? Lê? Tá bom. Então vou mandar aqui no nosso... Eu vou mandar agora, tá, gente? Porque se eu mandar depois, se a gente fizer depois, eu vou esquecer. O Potlatch, ele está em vários textos, tá bom? Quem acaba transformando isso num texto importantíssimo e tal é o moço, o ensaio sobre a dádiva, que está num texto da eu tenho ele, está num texto chamado Antropologia e Sociologia, que é do Moos, né? Eu já estou... Tá aqui, ó. Eu tenho até em PDF, depois se vocês tiverem interesse. Então, os textos dos Guayaquil, os textos clássicos, são os textos do Boas, que agora nenhum deles está traduzido em português. Quando eles fizeram a tradução, eles tentaram... Eu vou te mandar um texto que eu tenho em PDF. Então, são vários textos, se você quiser a gente conversa mais. Bom... Mas como é que escreve a palavra? Porte, porte... Vou anotar aqui também, peraí. Esqueci o mais importante, né, Letícia? Francamente. É coisa de professor de antropologia. Então, onde é que a gente estava? Bom, vamos começar sobre o mais simples. Isso realmente aconteceu no meu primeiro dia. Eu realmente fui no Congresso sem saber o que estava acontecendo. O meu orientador, o Luiz, ele falou assim, o Aurélio Viana, ele falou assim, poxa, mas Luiz, você exagerou. Você exagerou. Fazer isso, essa sua coisa retórica exagerou, de você ter conseguido entrar no primeiro dia sem saber o que ia acontecer e entrar no plenário. Aí ele falou assim, olha, ele é meio ingênuo.
pode ser que isso tenha acontecido mesmo. De fato, eu fui sem ter... E foi um pouco intencional. Eu, na verdade, não pretendia chegar num dia de grandes ebulições políticas. Eu pretendia chegar com calma, me localizar, andar para os lugares e tal. Aí eu cheguei lá e, nossa, estava aquela confusão. Eu pensei assim, puxa, e agora? Posso ir para casa. Não, mas já que eu estou aqui, eu me sinto moralmente obrigado a tentar passar, né? Passar pelos espaços, ver o que acontecia e tal. E aí, cara, isso exigiu assim uma certa... E aí fiz aquilo mesmo. Eu entrei, fui pelos consultores legislativos, né? Hoje não são mais assessores legislativos, são consultores legislativos. Eles mudaram, no Senado já eram, mas eles mudaram de nome na Câmara para se diferenciar dos assessores dos deputados, que é uma outra história completamente diferente. São, em geral, no Senado, nos deputados, pessoas muito menos qualificadas. E o problema é que, um dos problemas, quer dizer, alguém me perguntou em algum momento sobre o concurso, né? O problema é que ser concursado lá não te dá muito status, porque é uma casa de relações. Então, se você for concursado, significa... Não, eu sou concursado. Mas, peraí, você não tem relações, é isso? Se você tem relações, você não precisa dizer que você foi concursado. Então, assim, essas coisas a gente vai descobrindo no caso. Aí eu fui lá e tal, andei para cá, andei para lá, fiz ali, fiz aqui, assim. Aí eu fui lá enfrentar, falar com o cara. Aí ele virou assim para mim, a mesma coisa, falou assim, não, por que você vai? Eu falei assim, olha, eu não vou e tal, não sei o quê, eu não posso entrar, eu não vou fazer... Eu nem sabia que tinha essa confusão, eu falei a verdade. Eu tenho que ir para o Xerox na biblioteca, as pessoas estão esperando. Então, consegui chegar até a biblioteca. Daí foi, né? Aquilo foi mais ou menos. Depois, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em pegar esse texto e, a partir desse dia, ele vai desenvolvendo as coisas que... Não apenas o que passa, mas então, por exemplo, quando chega lá nos consultores legislativos, se fala mais ou menos o que são os consultores, passa pelas comissões, aí o que são as comissões, como elas acontecem, quais são os plenários, quem são as comissões. Você vai fazendo o caminho, mas o caminho vai ganhando significado com coisas que você sabe que eu aprendi depois, né? Nada disso está no primeiro dia. Isso foi um... E assim... E aí... eu lamento que você tenha lido o primeiro capítulo, a introdução, João Vitor, porque a introdução é muito complicada. Eu reconheço isso. E eu já vou falar um pouco disso. Eu demorei, mais ou menos, uns 2 ou 3 anos para conseguir organizar a parte teórica. E aí, a ideia foi, organizando a parte teórica, que ela desaparecesse do texto. Eu estava, naquela época, muito influenciado pelo Wittgenstein. Continuo, mas talvez mais do que menos do que... E tem várias coisas aí, né? Uma das coisas é você mostrar. É uma das ideias, você mostra. Algumas pessoas podem compreender, outras podem não compreender. Mas... Então, por exemplo, uma coisa que esse capítulo mostra, eu acho, posso estar enganado, vocês me corrigem, é que, primeiro, que tipo de, vamos dizer assim, de organização sistemática você consegue ter sobre aquilo? A natureza daquele espaço é um caos. Estou errado, Rafael?
Acho que é o caos à primeira vista, né? Dá para ver que por trás desse caos tem... O colega também falou sobre o colégio de líderes e a política de gabinete. Realmente, o caos é um teatro, que também é uma coisa que dialoga com coisas que lemos. Eu acho que não. Esse é o ponto. O caos ele faz parte integrante do coisa. É claro que um mecanismo caótico como esse, você cria outros mecanismos que são mecanismos de criação de ordem. Então as duas coisas estão juntas. Você não consegue entender uma sem entender a outra. Você não consegue entender a política de gabinetes se você não entende esse aspecto potencialmente caótico que é a política. E Sim, aí vem... pode até dar errado, né? Como deu errado nessa história. Exatamente. De fato aconteceu e o governo perdeu. Com toda todo o trabalho que você tem para fazer aquelas coisas funcionem. Então, assim, o dado etnográfico mais importante que me causou mais impressão, e fazendo um parênteses, isso é uma coisa comum na etnografia. Você se expõe à diferença, e ao se expor à diferença, o que você faz? A ideia é que isso mude você, no sentido de que os seus preconceitos, aquilo que você achava antes, está potencialmente totalmente equivocado. Né? Então, isso vai fazer com que você mude a sua maneira de ver o mundo. Pelo menos você mude, não significa que você vai se transformar no outro, mas você tenta incorporar alguma coisa do outro na maneira de você ver. Ou seja, então, o caos foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção também é que esse caos, ele não estava na estrutura, no prédio. O prédio era um labirinto, tudo bem. Mas um labirinto não é como o labirinto, o prédio, não é um labirinto muito difícil. O que é difícil é você navegar na política, você navegar no significado de tudo aquilo. Isso é difícil. O que está acontecendo, como você interpreta, isso é bem complicado. Um deputado de primeiro mandato, ele passa o mandato todo para entender onde é que ele está. O Eduardo Cunha, por exemplo, ele chegou à presidência da Câmara, por mais que a gente discorde dele, ele foi um presidente muito poderoso, tinha a Câmara ali no seu... E conhecia, passou anos estudando o regimento interno. Então, dá trabalho saber o que está acontecendo. Uma outra... Então, caminhar por esse mundo de significados. Agora, esse mundo de significados tem várias dimensões. E uma dimensão que me pareceu absolutamente central é a ideia de que fazer política é falar de política. Ou seja, a palavra, isso está na introdução, não está? Na hora do tema de... Não, mas na introdução, isso está no capítulo 1, não está? Quando está no plenário, está falando... Eu já não me lembro mais. Mas a ideia de que ser um parlamentar significa você ter a capacidade de dizer coisas em momento com desdobramentos regimentais. Então, por exemplo, voto sim, senhor presidente. Votar sim não significa expressar alguma coisa no mundo, né? Significa o ato de votar. Maria Eduarda. Professor, que a gente está falando disso, eu lembrei de quando você narra quando o ministro ele foi demitido, né, do cargo porque falou que não tinha escrúpulos. Eu sou uma pessoa sem escrúpulos. Aí a mídia e o povo, todo mundo ficou criticando isso, e aí ele saiu do cargo. Eu fiquei só pensando,
Ave Maria, eu já escutei tanta coisa de tanto político nesses últimos 2 anos e eles ainda continuam. E falar que não tem escrúpulos parece A até. política... isso também é uma coisa, porque tem um mecanismo por detrás que é o mecanismo da troca, mas não está nesse capítulo. Nesse capítulo, particularmente, o que está é essa coisa, né? Essa coisa caótica, que tudo pode acontecer, que apesar de todo o trabalho... Você só vê o Eduardo Magalhães, então, ele estava absolutamente certo de que ia ganhar. Estavam certo. Eles não sabiam o que fazer. Sabe? É isso. Vai acontecer desse jeito, acho que a gente quer, acabou. E assim, então, essa ideia de que a política está ligada com a linguagem, o que é uma maneira bastante diferente de pensar a política. Porque a política geralmente é pensada como um poder, como o exercício da força, como o interesse. Pedro? Exatamente, professor. Eu acho que isso, assim, é o essencial, né, do que eu pude compreender do texto. Porque quando a gente vai para a teoria política, né, para ver a clássica, a moderna e a contemporânea, ali nos primeiros autores a gente vê a política como, principalmente o marco moderno, né, com Maquiavel, a capacidade de exercer poder, de deter poder e exercer poder, né? E aí, a partir disso que ele constrói os conceitos, principalmente de virtude e fortuna, né? Virtude é aquele político, né, que através do caos, que é o mundo político, consegue estabelecer um método eficaz de conquista do poder. Então, nesse sentido, eu achei bem interessante. E a fortuna, João? Quem é a fortuna? A fortuna é o caos, né? Assim, a fortuna é a questão do que há momentos chaves de captura do poder. Quem possui virtude consegue ler esses momentos, né? Então, muitos eu gosto autores de trazem Maquiavel. o imponderável na política, né? Aquilo que assim você pode ser arrebatado a qualquer momento. E isso é muito interessante, né, do Maquiavel, porque realmente, quando a gente vai olhar para a política, há certos atores, atrizes que possuem um olhar diferente, né, um tato político que é inexplicável. Mas sim, voltando à questão, professor, a conceituação de política enquanto linguagem, né, esse ato de falar, de negociar, eu achei bem interessante, porque alguns teóricos do deliberacionismo, né, vão trazer a questão da linguagem como essencial para a atividade política, né, a deliberação, a produção de consensos, mas não nesse sentido que é abordado no texto, né, de trocas, de construção de acordos políticos, né, porque isso é extremamente necessário. Os partidos, eles vão estabelecer qual cota de proposições de determinado partido vai ser, primeiramente, posto em pauta, né, quais projetos têm chance de ser aprovado, e ali eles vão negociar quais partidos políticos vão ter sua vez, né, porque isso é muito importante, traz visibilidade. E uma outra questão que eu estava pensando, professor, mas aí foge, claro que um pouquinho somente do Congresso, né, pensando principalmente as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, a questão do uso de emendas parlamentares para o ganho de votos, né, que muitas vezes isso é enquadrado pelos meios de comunicação somente como um meio escuso, né, algo que não é republicamente desejável, né, mas é um instrumento legítimo e que é central para a produção de
de cenários em que o executivo consiga ter ali, de alguma maneira, uma governabilidade, né? Algo parecido, algo que também aí se expande para ministérios, indicação de ministros de Estado, etc. É isso, professor. Tá. Olha, linguagem, falar de política. Tem uma frase do Tancredo Neves. Então, assim, cada vez que passa, eu acho que essas frases que representam uma certa sabedoria nativa que as pessoas falam, elas não falam por acaso. Elas querem dizer alguma coisa. O problema é que a gente interpreta isso geralmente como coisas folclóricas, né? Interessantes, engraçadas. Olha só como podia engraçada, divertida, etc. Mas tem uma frase do Tancredo Neves, é ótima. Ele fala assim, poxa, mas o Congresso não é uma coisa muito chata? O jornalista pergunta, fala assim, não, o Congresso é ótimo, é um centro de criatividade. Aí ele fala assim, eu, de vez em quando, chego no Congresso e na entrada invento um boato. Aí passo na minha sala e vou correndo para o plenário. E eu encontro o meu boato muito melhorado. Às vezes, com boatinhos, com vários filhotes, boatinhos novinhos em folha. Essa coisa, as pessoas estão toda hora falando, e falar faz parte desse processo. Então, se a pessoa te conhece, ela fala assim, olha só que coisa horrível que aconteceu. Tá? Então, estão toda hora querendo contar uma história, umas para as outras. Estão toda hora querendo dizer alguma coisa. E mais do que isso, elas agem, a ação delas depende do hábitos, como o Bourdieu diria, mas também depende de uma interpretação do que está acontecendo. Então, por exemplo, tem vários exemplos, né? Depois a gente pode ver outros, mas então tem uma outra dimensão da política que me impressionou muito, mas não está escrita no texto, mas que tem ligado à linguagem, que é a ideia de que quando eu conversava sobre política, todo mundo parecia saber mais do que eu sobre como funcionava o Congresso Nacional. Era uma coisa meio engraçada. Não, uma vez eu me lembro, eu estava num avião com um cara muito legal, super... Não, porque o Congresso, aí começou a explicar como funcionava o Congresso. E tinha uma teoria sobre como eram os partidos, como era não sei o quê, etc. Só que as pessoas não estavam ali dentro, elas não estavam vendo como aquilo acontecia, elas não estavam... Aquilo que elas estavam fazendo era uma representação que muitas vezes dizia muito pouco respeito como a atividade política estava acontecendo. Essa experiência, ela tem uma outra dimensão, que é uma dimensão teórica, que é a antropologia, ela se caracteriza por uma crítica às nossas concepções, ou às nossas preconcepções, aquelas que vêm da nossa cultura. Por exemplo, a gente vai... vários exemplos que a gente pode citar, né? A gente viu mesmo no texto, nessa toda a disciplina tem uma ideia, que é a ideia de que o Estado é fundamental para a sociedade, por exemplo. Que é uma concepção da nossa sociedade, a gente vai para outro exemplo. Não. Você tem sociedades que funcionam muito bem sem o Estado. Você tem sociedades, inclusive, que se organizam para não deixar o nascimento de uma existência de um poder que possa estabelecer uma relação entre dominantes e dominados. Tudo bem. Mas a gente está falando de um outro que é tão diferente da gente que ele se constitui como alteridade, que a minha própria identidade já o constitui como alteridade. O lugar de onde eu venho já o constitui como alteridade. Ok, o que acontece quando você muda? Ao invés de você estudar alguma coisa onde esse fenômeno, onde a sua identidade introduz outro já, você começa a estudar alguma coisa que é absolutamente central para a sua sociedade. Onde você tem muitas convicções sobre como ele funciona, como ele é, como não é, o que acontece, o que não acontece, o que é político, o que tem que acontecer, quais são os problemas. Como você faz?
a ideia de estranhamento, que está em parte de muito da, vamos dizer assim, da maneira de construção da teoria antropológica, ou da epistemologia, ou da reflexão da epistemologia, antropologia, a ideia de que você vai fazer um outro, um eu e um eu com o outro, nessa ideia de você vai se aproximar do outro e vai estranhar a si mesmo, como ela fica quando você está falando de si mesmo. Então, embora tem vários métodos, você pode usar a comparação é importante, você tem várias questões, mas num objeto central como o Congresso, eu cheguei à conclusão de que não basta só um processo de estranhamento baseado na comparação com alguma coisa que é diferente da gente. Precisava de um processo, de um método que fosse capaz, ou de uma reflexão que fosse capaz de colocar em evidência aquilo que a gente toma por mais evidente. Aquilo que é tão evidente que a gente é incapaz de colocar em perspectiva. Tudo isso está ligado ao fundamento teórico disso, que é a ideia, a partir das teorias dos rituais, que é uma teoria, a partir do Levi-Strauss tem enfim, a conversa é longa, mas to make a long story short, eu cheguei à conclusão de que nem a linguística estruturalista socioriana, nem os textos de Austin, ou de Peirce, ou de outro, eram capazes de dar para mim aquilo que eu precisava. Eu precisava de uma coisa muito mais radical, que foi o Wittgenstein. Qual é a ideia do Wittgenstein? A ideia do Wittgenstein é imaginar que é o seguinte, que a linguagem é um labirinto. E que a gente se perde na linguagem, quando a gente está pensando, né? Então, ele tem um método filosófico, segundo Wittgenstein, para justamente tentar dar clareza. E ele parte do princípio que o quê? Que é o... Peraí, gente. Meu coisa acabou de acabar. Operação completa. Operação de projeto de humano. Você inverte completamente a linguística que a gente leu, Gabriel, lá no que a gente chamou a atenção lá do Levi-Strauss e tal. Ele vai propor o seguinte, que o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Olha, você dizer que a palavra tem um uso é banal. Você dizer que o significado é igual ao uso muda tudo. O que isso significa? Significa que as palavras, elas têm usos, os sentidos delas são seus usos nos diversos jogos de linguagem no qual a palavra aparece. Então, enfim, tem vários... não vou dar exemplos porque senão a conversa fica muito comprida. E a ideia, qual é a ideia? Então, a palavra, o uso está submetido a regras. E as regras, por sua vez, elas são uma espécie... Então, usar uma palavra é uma espécie de técnica. Você tem que aprender a utilizá-la num ambiente especial, etc., naquele contexto, de maneira apropriada. A discussão do Wittgenstein é justamente sobre a função referencial da linguagem, a ideia de que a linguagem serve para descrever o mundo. Esse é o principal objetivo dela. Mas não, ela tem tanta coisa que você faz na linguagem que você contar piada, espalhar uma notícia, contar uma maledicência, fazer uma fofoca, puxar o saco de alguém, tudo você faz com palavras. Nada disso está submetido a uma regra única. Então, primeiro ponto. Segundo, uma palavra, ela tem diversos jogos de linguagem no qual ela aparece. E para você perceber quais são esses jogos, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar que jogos são esses. Você tem que dispô-los na frente das pessoas, de forma que ela possa constituir uma visão perspícua daquilo. Qual é a ideia?
Vou dar uma ideia muito simples, tá bom? Deus pode tudo? Luísa, Deus pode tudo, Luísa? Vamos lá. Pode. Pode. Eu acho que se você acredita em Deus, na essência, né, no dogma que é Deus, pode. Ele pode se matar? Ele pode criar uma pedra que ele não consegue levantar? Ele pode criar um problema que ele não consegue resolver? Ah, professor, acho que sim. Ele é Deus, né? Pode tudo. O problema é que não pode, esse é que é o ponto. Deus não pode criar uma pedra. O Deus, a grande contradição de Deus é que ele não pode não poder. Então, mas você dizer isso significa o quê? Pega uma Wittgenstein. A ideia de poder alguma coisa é uma ideia que está ligada a usos da linguagem. Então, você pode pegar alguma coisa para mim, você vai lá e pega. Você pode fazer isso, você vai lá e faz, como você está pedindo a uma pessoa. Outro uso, você pode assinar esse documento, no sentido de você tem a capacidade de, você tem o poder de, né, por exemplo. Pode dizer sim ou não. Outro exemplo, você pode tomar essa decisão? E nenhum desses usos comporta a ideia de poder, de onipotência que a gente associa a Deus. Então, essa contradição que eu acabei de mencionar para vocês, Deus não pode não poder, ela é o resultado para uma filosofia wittgensteiniana do mau uso da linguagem. Porque você tira a linguagem da sua morada original e transporta ela para um lugar onde ela não cabe. Então você cria o quê? Você cria ele fala assim, a filosofia começa quando a linguagem tira férias. Ou seja, é uma linguagem sem lugar no mundo, sem uso, sem... Né? Ok. Então eu estava muito influenciado por esse ponto, né? E então, a tese toda é a tentativa de fazer esse tipo de... utilizar essa reflexão para fazer uma descrição do Congresso que permita ao leitor ter essa visão perspícua do que ele está falando, do que está acontecendo. E aí, a ideia, o Wittgenstein tem uma outra ideia que também está incorporada, se você pode dizer alguma coisa, você vai dizer de maneira simples. Então, essa tese tem um esforço, eu não sei se eu consigo escrever hoje, porque eu não sei se as minhas influências já são outras, mas é assim, a tentativa de dizer as coisas da maneira mais clara possível, né? A partir do concreto, a partir de como as coisas estão sendo a segunda questão que está presente aí é uma questão que eu trago lá da minha tese, da dissertação de mestrado, que é a ideia de que política é troca. O que significa o seguinte, as pessoas pensam a política, as pessoas estão falando, utilizando a linguagem da ciência política, os atores políticos pensam a política como relações de troca. Então, veja, qual é a ideia lá do Wittgenstein, fazendo lá no coisa. Então, o que acontece? No primeiro momento, você tem o quê? Você tem a crítica justamente à maneira, aos nossos conceitos. Então, é uma descrição que procura colocar as dificuldades desses conceitos para o leitor, de forma que o leitor ele possa ver essas coisas, essas dificuldades. Ele possa
deslocar o seu olhar daquilo que ele Agora, de novo, aí é um problema. Só consegue fazer isso quem já tem uma certa resistência a imaginar que as suas convicções sobre o Congresso são verdadeiras, né? Se você está muito satisfeito com como você interpreta o Congresso Nacional, se você olhar ali, você talvez não veja nada. Tá. O segundo momento depois que você faz, você fica o quê? Você fica com... Lembra que eu comecei dizendo que tudo mudava muito rapidamente? Essa mudança, esse caos. Então, o que você tem? Esse caos, eu achei que estava associado à palavra, à ideia, ao uso da palavra. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Então, o que você tem? Você tem uma situação na qual o que as pessoas estão falando está mudando o tempo todo. Porém, as regras pelas quais as pessoas usam as palavras não mudam. Elas continuam. Ou seja, se aquilo é uma linguagem, para ser uma linguagem, essas regras elas têm uma certa estabilidade. E aí isso me permite um segundo ponto, uma segunda passagem, que é o quê? É pensar a relação dessas regras entre si. Por que eu estou dizendo isso? Porque a troca tem um papel ambíguo. Ela, por exemplo, pega o segurança. Para ele, o Rafael falou para introduzir um ciclo de trocas, né? Ele sabia muito bem que isso não ia acontecer, sabe? Ele pega, sei lá, quantas pessoas entram no Congresso por dia? Talvez 1.000 pessoas, não sei. Dessas 1.000 pessoas, quantas o segurança é uma personagem anônimo. O interessante nessa história é como que, quando ele fala assim, não, tudo bem, então vou te fazer esse favor, e o que para nós significa um espaço de troca, a proposta de uma abertura de um ciclo de trocas, se transforma numa linguagem. Então, é quase como que, para eu me relacionar com o outro, eu preciso usar o quê? A linguagem da troca. O que não significa que eu sou amigo, que eu sou... Não, significa alguma outra coisa. Ou que ele está me fazendo um favor de fato. Tem outro momento da tese em que isso aparece de uma maneira muito clara. Quando ele... Então, assim, não é raro você estar no Congresso e você pede uma coisa que você tem direito de pedir e a pessoa fala assim, não, claro, vou fazer para você, claro, você está aqui, imagina, não é problema nenhum, faço com muito prazer. Todo o ritual que tem o jogo né, do coisa. Aí você pede alguma coisa que tem alguma dúvida que ele pode pegar mal e fala assim, não sei se a regra me permite. Fala com fulano. Já passou por isso, Rafael? Sim, algumas vezes. E você fala em alguns momentos que o ar de que sabe o que está acontecendo faz a diferença, né? Se você faz cara de que não sabe o que está acontecendo, as coisas vão se complicando. Essa é uma outra regra do jogo. Então, percebe? É uma regra do uso das coisas. Você tem que parecer que você pertence, você tem que parecer que você está com... que você sabe, tem que parecer que você tem um objetivo, você tem que parecer que você tem... Enfim, tem várias dimensões. Então, assim, então a troca, o que ela tem? Ela tem vários ela tem um papel ambíguo. Então, olha só, ela é uma regra no jogo. Em alguns momentos, ela é alguma coisa a ser dita, principalmente quando você vai criticar. É engraçado. Você
Você critica a troca você fala a troca para criticá-la. E geralmente é uma troca, é um ciclo curto, Gabriel, ao invés de um ciclo longo. Por exemplo, quando alguém fala assim, o toma lá da cá, ele está criticando o Congresso, não é? Ele está pensando o Congresso como um coisa. Mas esse toma lá da cá tem uma descrição do McIntyre, por exemplo, que é a descrição da barganha, o toma lá da cá. E a barganha é um ciclo curto. Eu dou uma coisa para você, eu vou votar, mas eu voto se você fizer, se você votar isso para mim. Enfim, é um outro processo, né? A troca não. A troca é um processo que, entre a prestação e a contraprestação, tem que necessariamente ter um tempo. Onde o interesse não é mencionado explicitamente, certo? Então, mas isso acaba ficando mais... Isso já é uma outra coisa. Então a troca é algo que se fala e ela também, às vezes, é uma regra. Ela pode ser uma regra que ela tem um triplo papel. Ela pode organizar ou desorganizar a troca das palavras e das coisas. Então, eu chego assim para a Luísa, fala assim: oi, Luísa, tudo bem? Como vai você? Poxa, que bom te ver aqui. É uma simpatia, é uma coisa. A Luísa não pode virar as costas e ir embora. Ela fala: oi, Luiz, tudo bem? Como vai? Olha, você tem a troca das palavras, né? Que tem uma ritualística própria nesses... Eu abri uma possibilidade de troca. Luísa, você sabe o que está acontecendo? Então, assim, o segundo papel é que ela primeiro organiza a troca das palavras e das coisas. Ela desorganiza a troca das palavras e das coisas. Ou ela é mesmo uma prestação. O apoio que a Luísa me dá, muitas vezes, é uma declaração, é uma palavra, é um voto sim, senhor presidente, é uma conversa que ela tem com a Letícia, é a defesa que ela faz do que eu estou propondo junto ao Pedro. Então, agora, aí tem outras coisas, aí tem... Enfim, em relação às... Agora, você tem pelo menos 4 sistemas de circulação das palavras no Congresso. 4 sistemas. Por quê? São linguagens diferentes. Por que são linguagens diferentes? Porque as regras do uso são diferentes. O primeiro deles, você tem pelo menos 2 linguagens de... Pelo menos, né? 2 linguagens de bastidor e 2 linguagens públicas. Uma linguagem pública é a linguagem do discurso político, das coisas que você diz, do uso do regimento interno, enfim. A outra é a linguagem propriamente jurídica. Essas duas, às vezes, têm diferenças, né? E o interessante é que esse tipo de linguagem ele tem a ver com a linguagem política, a linguagem do discurso político, então é uma linguagem que tem dono, né? Então é fulano de tal que está dizendo, é a declaração de Beltrano, a linguagem jurídica não. Você tem uma assinatura e tal, mas é uma linguagem que ela marca pela impessoalidade, né? E obedece às regras jurídicas e tal. Claro. Na Câmara de Deputados, às vezes, fica difícil você distinguir uma da outra. Por exemplo, o discurso para aprovação de uma lei e a própria lei, os artigos da lei, como você faz o discurso, como você usa esses artigos. Segundo, você tem dois circuitos nos bastidores, onde a linguagem é livre, as pessoas falam palavrão e tal.
Desses, tem dois, tem um que é um circuito aberto, onde todo mundo fala, as pessoas falam sobre o que está acontecendo na política o tempo todo. É um circuito anônimo, porque é aquela coisa que todo mundo sabe. Você viu o que está acontecendo no líder do governo? Então, você tem uma narrativa sobre o momento político, sobre... E o interessante é que essa política que as pessoas estão fazendo aqui no dia do Congresso, elas reagem ao que as outras pessoas estão dizendo sobre o que está acontecendo. Estou certo ou estou errado, Rafael? Rafael é um especialista nisso. Bom, nesse momento você foi tomar um café, Rafael? Bom, enfim. Letícia, isso corresponde à sua coisa do Congresso? Então é isso, as pessoas estão toda hora sabendo o que está acontecendo. Então, você está sempre falando assim, as pessoas, alguém menciona alguma coisa, aí as coisas vão tomando vulto, aí você fala assim, não, mas peraí, não pode, você tem que reagir àquilo que as outras pessoas estão dizendo. Então, o fenômeno político, muitas vezes, ele não tem uma referencialidade no mundo, ou seja, descrevendo alguma coisa que está acontecendo. Ele tem uma referência, ele tem uma relação com as coisas que as outras pessoas estão dizendo sobre o que está acontecendo. Essa é a realidade da política, em muitas dimensões. Não é só essa, mas é. Esse dia a dia ali no plenário, é isso. E tem, por outro lado, um circuito fechado, onde se fazem os acordos. Por exemplo, está no texto, está nessa primeira parte, você tem nos gabinetes das lideranças o confessionário, que é uma sala com vedação acústica que a pessoa entra, o deputado entra, e aí, com o seu líder, e aí ele fala, ele diz que ele abre o jogo. Fala o que precisa, o que não precisa, qual é o problema e tal, não sei o quê. Tal. O José Eduardo Magalhães dizia que o poder do líder são segredos de confessionário que ele tem. Então, assim, essa... E, por outro lado, você tem outras duas dimensões que estão presentes também nessa discussão, que é, a primeira, a ideia da ação. Talvez o JP, talvez isso tenha a ver com você mais, né? Tem aí uma ideia, tem uma teoria da ação, mas tem uma teoria da ação no seguinte sentido, não no sentido de pensar em interesses, não no sentido de pensar em reduzir a ação do sujeito a interesses, não no sentido de tentar pensar como hábitos, embora você possa fazer uma descrição do hábitos, sobre o hábitos no Congresso, é possível. Seria muito interessante fazer, inclusive. Mas o que tem aí é que a ação política ela sempre tem que ser significativa. O que isso quer dizer? Que ela... Só um instantinho, João. Ela tem que ser significativa. Em que sentido? Ela tem que fazer sentido para o outro. Ela tem que... Então, um político, ele está sempre pensando, ele está sempre falando para vários públicos diferentes. E a sua habilidade política depende da sua capacidade de falar para esses diversos públicos. Então, o que ele está falando tem um sentido no sistema aberto, e ele está falando por vários públicos que estão externos ao próprio Congresso, talvez outro. Tem um sentido no sistema público, tem um sentido no sistema aberto, pode ter um outro sentido no sistema fechado. Então, por exemplo, quando um deputado está defendendo alguma coisa, por aposentadoria, por exemplo, no momento ele está falando sobre tem uma consequência para os seus eleitores, para as pessoas que acreditam que votam nele, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas não têm muita certeza. Tem um sentido dentro daquele... que as pessoas vão começar a interpretar o que o deputado disse. Não, olha, por que ele está dizendo isso? Qual é o que está em jogo? Não é nunca o que ele disse, mas é o que está por detrás do que ele disse.
e pode ter um sentido no sistema fechado. Ele pode, por exemplo, estar pressionando pode estar pressionando o partido, ou o governo, ou líder do governo, alguém, porque ele está precisando de alguma coisa. Já te passo a palavra, João. Tinha mais uma coisa que eu queria falar primeiro, que é... Então, o que quer dizer com essa teoria da ação? O que quer dizer com essa teoria da ação? Ela primeiro toma como ponto de partida, vamos dizer assim, imprevisibilidade da ação política, dentro, claro, dos constrangimentos institucionais, naquele momento ali, segundo as suas regras, né? Então, se você está seguindo a regra, você tem possibilidades que são imensas aqui. Tem estratégia, mas também tem erro, e tem as regras, porque toda vez que alguém está falando alguma coisa, ele está falando, levando em consideração as regras pelas quais o que ele está dizendo vai ser interpretado. Ou seja, o uso das palavras. Eu vou propor para vocês, para a gente ler mais um capítulo, então eu não vou entrar, tem um exemplo aqui muito... Mas eu vou usar esse exemplo no próximo capítulo. Professor, Fala. eu fiquei curiosa para ler o capítulo 5, porque na introdução remete bastante a ele, eu fiquei curiosa para saber o que ele fala. Qual que é o capítulo? O capítulo 5 é sobre Costa de Pedra? Deixa eu ver aqui. Estamos Aqui indo é para o lá. sagrado e o profano. Não, pois é, mas eu queria sugerir para a gente ler o capítulo 4, o ritual e o jogo. Eu acho que é um capítulo mais... Para isso que eu estou te falando. O capítulo 5 é uma tentativa de fazer a relação das regras entre si. E que eu acho que não foi muito bem sucedida. Enfim, você pode até... Tomara que vocês divirjam de mim, mas eu acho que hoje... eu acho que eu avancei bastante em pensar a relação dessas coisas, dessas regras, né? Não, eu falei porque na introdução sempre remete assim. Não vou falar muito sobre isso agora porque eu falo no capítulo 5. Eu falei, gente, esse capítulo 5 deve ser. Seu máximo, né? Pois é, eu lamento desapontá-la, Maria Eduarda. Mas não é isso. Tá bom? Vamos, João. Suas considerações. Professor, eu ia conversar sobre, o senhor falou sobre ações políticas, né, e aí eu queria só contextualizar que eu fiquei um pouco perdido, aí depois o senhor citou a questão do hábitos, né, do Bourdieu, mas eu fiquei pensando muito a questão, eu tive contato com essa discussão de ação política, principalmente ali quando a gente estuda a construção de carreiras políticas, né, que é super necessário, principalmente compreendendo as especificidades que um mandato parlamentar, né, principalmente de deputado federal, impõe aos políticos, né, ali como ele deve construir uma teia de relações para poder ascender na carreira política, né? Mas eu acho que a principal discussão que eu tive acesso sobre ações políticas mesmo, né, no sentido de construção de tipos de ação, foi mais com movimentos sociais e repertórios de ação coletiva, né? Então eu não poderia contribuir muito para essa discussão. Mas é uma discussão muito repertório de ação coletiva, né, para ação política, eu acho bem interessante. Inclusive, é um conceito que foi elaborado principalmente a partir da relação da ciência política com as outras áreas, né, das ciências sociais. Agora... E, professor, só tinha um segundo ponto para falar, mas eu acabei esquecendo agora, depois eu retomo. Não se preocupe, não. O que acontece... Agora, qual é o ponto, né? Assim, a discussão que está por detrás é uma outra discussão, é a discussão com o Bourdieu, na verdade. Por quê? Com quem que o Bourdieu está discutindo? Ele está discutindo, por um lado, com os economistas,
que vão pensar, que vão tentar reduzir tudo à ação racional. Então, o homem é um homem que maximiza, é um homem que está pensando em relação. Falar que muitas vezes você age, o ato é essa ação que você tem sem, na verdade, elaboração consciente, mas que incorpora uma estratégia que tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com coisas que você usou, tem a ver com experiência, tem a ver com expectativas sociais, enfim. E ele não fornece uma regra, né? Assim. E a outra discussão é com o estruturalismo do Lévi-Strauss. A ideia dessas estruturas tão abstratas, principalmente no parentesco, que vai supor uma reprodução mecânica no modelo. Casamento comprido cruzado, trocas generalizadas, etc. Qual é a ideia? Enquanto o Lévi-Strauss está pensando numa ideia de estrutura que vem lá do Saussure e do Jacobson, eu estou usando aqui uma ideia de estrutura que vem, estou falando de regra, né? Embora que está muito mais próxima do hábitos do que propriamente da estrutura do Lévi-Strauss. Só que ela está pensando a partir da ideia de construção de sentido. Então é o quê? É assim. Então, para resumir, é mostrar essas regras pelas quais as coisas ganham sentido. A ação do outro é sempre potencialmente uma possibilidade, uma coisa. Mas qualquer que seja a ação, ela vai fazer sentido a partir daquelas regras. E a partir daquelas regras que os outros vão reagir ao que a pessoa fez. Então, e a segunda coisa que eu queria dizer, assim, para a gente encerrar, é que o tipo de antropologia, principalmente, também tem a ver com as bases do que eu estava propondo ali, com essas bases filosóficas, metodológicas. Quer dizer, eu transformo a base metodológica, mas ela tem um fundamento filosófico. É o quê? Que a antropologia que eu proponho deixa tudo como está. Por quê? Se o meu objetivo é mostrar como essas coisas funcionam, pensar as regras, num primeiro momento, e num segundo momento, a relação das regras entre si, para que as pessoas, a partir do momento que percebam essas regras, possam questionar as concepções mais óbvias que elas têm na cabeça, consigam perceber a obviedade e tratar a obviedade não como algo que constrói o pensamento ou a visão do mundo, mas como algo a ser pensado. Eu acho que aí está, em parte, a grande dificuldade. Então, se você consegue fazer isso, então, obviamente, não é uma antropologia que vai tentar dar solução para alguma coisa. Ou vai tentar... É uma antropologia que vai tentar pensar as regras e a relação dessas regras. Bom, e tentar mostrar isso de uma maneira perspícua para que as pessoas vejam e façam com o que elas quiserem. O que não significa que eu não tenho opiniões políticas ou que eu não tenha ideias sobre ações políticas, não significa nada disso. Tem uma outra discussão aí, que é uma discussão que acho que vocês podem me lembrar para a próxima aula, que é a impotência do antropólogo, que tem a ver com aquela introdução, tem a ver com esse caminho, né? O antropólogo é um sujeito perdido no meio desse universo. E um sujeito que não faz sentido. Por quê? Porque as regras, o que ele quer não pertencem às regras do jogo. As pessoas estão querendo agir, influenciar, conseguir, etc. Elas não estão querendo saber notícias sobre. Mas a gente volta a essa discussão na próxima aula, tá bom? Capítulo 4. Combinado? JF? Combinado. Combinado? Professor, essa discussão... Professor, obrigada. Tá, deixa eu encerrar aqui, aí se vocês quiserem conversar mais um pouco, a gente conversa.